Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós leremos do verso 1 ao verso 6. Capítulo 30, do versículo 1 ao verso 6. O tema da nossa mensagem nesse dia é Enfrentando a Derrota. Enfrentando a derrota. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglague, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglague. E a estes ferido e queimado, tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram vozes, choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Geslita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seu filho e de sua mulher. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, enfrentando a derrota. Nós vivemos em dias em que é pregado o que o reverendo Caio Fábio chamou de triunfalismo fanista. A pregação em muitos púlpitos só fala de vitória, como se você fosse um vencedor, como se você não sofresse abalos, derrotas, perdas, como se a vida cristã fosse um mar de rosa, mas a realidade não é assim. Nós perdemos emprego, nós sofremos perdas financeiras, nós perdemos entes queridos, perdemos quando fracassamos no casamento, quando o divórcio acontece. A realidade da vida é que em diversas circunstâncias nós enfrentaremos situações de derrota, situações no qual a vitória não acontecerá. E Davi aqui nesse texto, um homem de diversas batalhas, de diversas conquistas, sofre um revés muito grande. Porque Davi sai para atacar os filisteus se aproveitam que ele não está na sua cidade e atacam violentamente, levando todas as mulheres e os filhos. Quando ele retorna, a cidade está destruída, não há mulheres e não há filhos. E Davi então sofre uma derrota muito grande, e nos ensina 3 lições importantes que precisamos aprender nesse texto com Davi e com as derrotas que enfrentamos. A primeira delas que percebemos nesse texto é que, quando a derrota acontecer, se permita chorar. Se permita sentir angústia, se permita sentir o sofrimento. Diz o texto que Davi e os seus homens choraram tanto até não terem mais forças. Sentiram duramente. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eles choraram copiosamente, sentiram o golpe. Nós temos uma cultura que nega espaço para as emoções. E nós censuramos as pessoas que estão ao nosso redor, que mediante ou diante de uma derrota, de um fracasso, choram. Porque na nossa perspectiva isso é sinal de fraqueza. Mas isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de humanidade. Davi chora. Se você está enfrentando um momento de derrota na vida, de fragilidade, de fracasso, se permita chorar. Permita o choro na sua vida, permita o lamento, porque perder dói. Como é que nós podemos achar que alguém que perdeu um ente querido, nesses dias que nós temos perdido tantas pessoas, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, e essa pessoa não pode chorar? É claro que ela pode e deve chorar. As derrotas são duras. Se o casamento fracassou, se permita as lágrimas, porque houve um fracasso. Houve falhas, houve erros, a casa caiu, há sofrimento, há angústia. Se há fracasso financeiro, se permita chorar. É difícil sofrermos abalos, é difícil vermos sonhos virarem poeira, isso dói. E por isso aprenda a primeira lição. Se permita chorar e muitas vezes chorar copiosamente. Chorar até
perder as forças, até não ter mais lágrimas para chorar. Segunda lição que aprendemos com Davi nesse texto: resista ao apedrejamento. O povo se inflamou com a situação, houve uma grande comoção. O versículo 6 diz: Davi muito se angustiou e o povo falava em apedrejá-lo porque estavam todos em amargura. Se você está enfrentando uma derrota, se prepare. As pedras virão de todos os lados. Os momentos de perdas, nós sofremos apedrejamentos, não literais, mas as palavras voam de todos os lados como se fossem verdadeiras pedras, machucando, agredindo uma pessoa que já está numa situação frágil. É aquela pessoa que perdeu um ente querido e alguém se pergunta, está sempre questionando: por que você deixou acontecer isso? Por que você não se antecipou? Por que você naquele dia não fez aquilo? Você poderia ter evitado fazer isso, aquilo ou aquilo outro. São pedras de todos os lados. Se você está enfrentando uma situação financeira difícil, resista, porque as pedras virão de muitos locais. Você é incompetente, você é preguiçoso, você é acomodado. Resista ao apedrejamento. São muitas as pessoas com pedras em mãos para atirar sobre você. Muitas delas com telhado de cristal, mas atirarão pedras em você. E você precisa resistir a essa chuva, esse apedrejamento moral, esse apedrejamento psicológico que muitas vezes vem sobre nós em momentos de derrota, em momentos de situações difíceis, onde o fracasso acontece, onde as perdas estão à nossa frente, no qual a derrota se consuma. As pedras virão de muitos locais que você nem imagina. O povo tentou apedrejar o seu líder, Davi, porque estava amargurado. E geralmente quando nós estamos assim, a nossa tentativa é sempre canalizar a dor para alguém, né? Procurar sempre o culpado. E esse é um problema sério que a gente tem. O problema é que durante esse apedrejamento nós podemos encarcerar uma pessoa na culpa. O culpado foi você. E aí nós continuamos a machucar, a torturar essa pessoa psicologicamente, e algumas pessoas não conseguem sair jamais de sua vida desse encarceramento emocional. Terceira e última lição que aprendemos com Davi. Diz o texto: cada um por causa de seu filho e de suas filhas estava em amargura. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Essa é a grande lição que o rei Davi nos dá quando enfrentamos uma derrota. Há espaço para choro, para tristeza, para angústia. Você deve resistir às pedras que virão sobre você, mas não fique prostrado. Erga sua cabeça e volte a lutar, volte a batalhar. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Não permita que a culpa paralise você. Não permita que o fracasso de hoje seja o fracasso de uma vida. Pelo contrário, nós como servos de Deus precisamos entender que perdemos batalhas, mas a guerra já está vencida porque Jesus venceu por nós. E nós precisamos entender que as batalhas mais importantes que o ser humano tem contra o pecado, contra a morte, Jesus já venceu. As derrotas pequenas não podem nos impedir de alcançar os outros objetivos. Israel, na conquista da Terra Prometida, sofreu derrota em Ai, mas se reergueu, se reorganizou, viu onde tinha errado e voltou novamente contra Ai, venceu e conquistou a terra prometida. Não se deixe abater pelo fracasso de hoje, não se deixe abater pela derrota de hoje. Se reanime no Senhor, erga sua cabeça e prossiga. Chore. Resista ao apedrejamento, mas no Senhor busque ânimo, no Senhor busque força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele renova a força do que está cansado. Ele diz para você nesse dia: não temas, que você possa fazer como Davi. Se reanime no Senhor seu Deus. Deus nos abençoe nesse dia, que Ele possa nos dar o ânimo, erguer a nossa cabeça para que possamos continuar a conquistar em nome de Jesus.